Olá, seja bem-vindo ao E2, o programa da Escola Superior de Comunicação Social. Nuno Marco vai passar hoje por aqui, mas há muito mais para ver na próxima meia hora. No programa de hoje, o repórter E2 leva-te à exposição 22 anos de design. No Avaliação Contínua, a aluna Raquel Rebelo explica-te como fazer uma reportagem para a cadeira Ateliê de Jornalismo de Imprensa 2. O Sem Fronteiras conta-te uma experiência de Erasmus em Barcelona. E ainda temos tempo para uma conversa com o humorista Nuno Marco no Panorâmica. A Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa está a celebrar os 22 anos do curso de Design com uma exposição. Os trabalhos de alunos de várias gerações estão em exibição no MUD, o Museu de Design e Moda. A Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, em parceria com o Museu do Design e da Moda, celebra 22 anos do ensino superior em design. O repórter E2 trouxe-te até à exposição que pretende celebrar o passado, o presente e o futuro da atividade de design em Portugal. A exposição 22 anos de design na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos licenciados, mestres e doutores em diversas áreas de design, como design de produtos e serviços, design de moda, design de comunicação, entre outros. Para marcar 22 anos de ensino superior público em design, a comunidade académica da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, em colaboração com o Museu do Design e da Moda, exibe, nesta exposição, os projetos dos alunos e profissionais da instituição. O repórter E2 falou com o professor Mário Matos Ribeiro, um dos rostos da organização, que falou um pouco sobre a ideia de dedicar esta exposição à formação académica em design. Como é que surgiu a ideia de dedicar esta exposição aos alunos da Faculdade de Arquitetura? Bom, os alunos são o tema central das escolas, não é? E, obviamente, que interessava-nos comunicar um passado e um presente e uma intenção de futuro sobre os cursos de design na nossa escola. Em que medida é que os alunos têm um papel verdadeiramente importante neste evento? Os alunos são o centro deste evento. É óbvio que o critério de seleção foi tentar escolher os melhores projetos dos últimos 22 anos, que não foi fácil, não foi possível recolher na totalidade, mas desenvolvemos um esforço nesse sentido. Nuno Nogueira, ex-aluno da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, falou-nos um pouco sobre como a exposição valorizou o seu trabalho enquanto designer de moda. Considero que esta exposição vai valorizar o meu trabalho e que vai valorizar não só o meu, mas como de todos os alunos da EFA, da Faculdade de Arquitetura. Em que medida é que esta iniciativa poderá reforçar o papel do design em Portugal? Portanto, será mais na forma como 22 anos estão aqui, portanto, estão aqui dentro deste espaço, e que eu acho que se pode verificar que existe bastante qualidade de trabalho, ou seja, que não, portanto, quando nós vemos todos os trabalhos que estão aqui expostos, podemos verificar que portanto, a qualidade de ensino de design em Portugal é uma boa qualidade de ensino, e creio que isso aí poderá vir a reforçar que a ideia que não, ou seja, que não é por falta de dinheiro que boas ideias podem surgir. A organização dos conteúdos obedece a um itinerário transversal a todos os cursos, apoiado em diversos enquadramentos conceptuais. Colorir, modular, simplificar, contar e recontar são alguns dos universos conceptuais retratados. Também uma docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa se referiu à concepção da exposição e às intenções futuras para o design português. Em que medida é que esta iniciativa poderá reforçar o papel do design em Portugal? Eu acho que só tenha que reforçar e, no fundo, mostrando a capacidade, a valia destes designers. Uns já são inclusivamente designers, outros estão a muito curto prazo a sê-lo, percebendo que eles de facto têm muita capacidade, que são muito criativos, que conseguem responder de maneiras menos usuais, digamos assim. E, portanto, só podemos apostar no nosso próprio design. Quais é que foram os principais critérios utilizados para selecionar os projetos expostos?
em 22 anos, tentar primeiro conseguir abarcar os 22 anos, sendo que muitas vezes é difícil, já perdemos o rastro de alunos que já se licenciaram há, não sei, 12 anos, mais de 12 anos. Conseguimos alguns. Por outro lado, aquilo que nós privilegiámos aqui, ou tentámos privilegiar aqui, foi mais mostrar o objeto e não o projeto, ou seja, expondo no MUD, conceber uma exposição que possa ser agradável para o grande público e não para a academia. Acho que isso é importante dizer. Tencionam fazer esta exposição em edições futuras? Eu posso lhe dizer que o design que no fundo são vários cursos e várias áreas disciplinares. Nós todos os anos temos feito alguns eventos que marcam o final do ano letivo. Normalmente são mais circunscritos à casa. Entre 23 de janeiro e 23 de fevereiro de 2014, desenhos, ilustrações, fotos, protótipos de objetos de uso cotidiano, mobiliário urbano, vestuário, joalharia, design gráfico, multimédia e window displays, entre outros, serão objeto de análise e contemplação dos visitantes nacionais e internacionais deste espaço. A Faculdade de Arquitetura convida-te a visitares o MUD até dia 23 de fevereiro e a entrares no mundo do design. Até para a semana! As dicas desta semana são dadas pela aluna do 3º ano de jornalismo, Raquel Rebelo. Queres saber como fazer uma reportagem para a cadeira Ateliê de Jornalismo de Imprensa 2? Então vê! Olá, o meu nome é Raquel Rebelo, sou aluna do 3º ano de jornalismo. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de Imprensa 2. Então, o trabalho consistiu em fazermos uma grande entrevista. Acontece que, como eu nunca tinha feito isto na vida, decidi fazer duas. A primeira que eu realizei foi com o João Pina. Aproveitei o facto de ele ter vindo cá à conferência do Regresso do Jornalismo. E essa entrevista foi sobre as implicações éticas e deontológicas no fotojornalismo. Depois, a segunda já estava assim meio encaminhada, foi com o Gonçalo M. Tavares, eu comecei a falar com ele logo do início, e esta então foi sobre o contexto digital no livro, e depois acabámos também por falar no jornal. As várias etapas, então, para fazer este trabalho. Primeiro, os contactos. No João Pina tive acesso ao e-mail direto, logo ele respondeu-me, foi impecável, e depois o M. Tavares, falei primeiro com a editora e depois é que me encaminharam para ele, tive sorte para ele responder. Quando só temos um e-mail, temos que pensar que é basicamente como se a nossa vida dependesse daquele e-mail. Portanto, temos que mandar o melhor e-mail de sempre para ele nos responder, e tive sorte porque ele respondeu. A segunda etapa, preparar as entrevistas. Portanto, eu tinha dúvidas relativamente ao fotojornalismo e essas questões éticas. Então pensei, pronto, eu tenho dúvidas sobre isso, com quem é que eu vou falar? Com o João Pina. E basicamente foi isso que aconteceu. Isso tudo surgiu, essa ideia de entrevista surgiu por causa de um filme e livro depois. Não, primeiro livro, depois filme, ok, que eu li, que se chama The Bang Bang Club, que basicamente conta a história de 4 fotojornalistas completamente passados da cabeça, que andavam por aí pelas guerras, a fotografar cenas completamente maradas. Acontece que um deles ganhou um Pulitzer, com uma imagem que retrata a fome no Sudão, em 1994, e aquela imagem teve um impacto tão grande que o Kevin Carter, a imagem do Kevin Carter teve um impacto tão grande que ele começou a perder o controle sobre o mediatismo dessa imagem e acabou por se matar aos 33 anos. Basicamente, quando a imagem saiu, começaram a atacá-lo, do género, tu como é que foste capaz de fotografar aquela criança e agora não sabes o que é que se passou com a criança e se calhar deixaste a criança morrer. E foi por isso que eu quis fazer essa entrevista acerca do fotojornalismo com o João Pina. Depois, com o Gonçalo, também foi um bocado, a ideia já tinha partido também da ideia do Palmoura para o congresso que houve, que é basicamente o livro no contexto digital, perceber ele enquanto escritor, enquanto leitor assíduo, como é que ele vê estas alterações que estamos a sofrer atualmente
A maior dificuldade que eu senti a realizar este projeto foi a elaboração do nariz de cera. É uma introdução que não é um lead, mas também não é uma introdução normal. Temos que falar sobre o percurso biográfico dos entrevistados, convém, mas não fazer uma coisa muito séria. Depois da realização destas 2 entrevistas, senti-me mais realizada, mais pessoalmente do que academicamente, porque, como eu já disse, estas entrevistas surgiram de questões que eu tinha mesmo, minhas, portanto, foram respondidas e eu fico feliz por isso. Para futuros alunos desta cadeira, o meu conselho é que escolham muito bem a pessoa, porque para fazer uma grande entrevista, o papel do jornalista, claro que é importante, mas no resultado final não é assim tão visível, porque temos que fazer uma transcrição na íntegra do que foi dito. Portanto, o entrevistado vai sobressair muito mais e não é muito que nós possamos fazer depois, não é um texto que possamos moldar. Portanto, quanto mais interessante for o entrevistado, melhor será a entrevista, portanto. A próxima paragem é em Barcelona, a cidade que Sónia Castro escolheu para fazer Erasmus. O meu nome é Sónia Castro, sou ex-aluna de Publicidade e Marketing e estive em Barcelona, em Espanha, durante 5 meses. Coloquei Barcelona como primeira opção porque era uma das poucas universidades de Barcelona que conseguia completar o plano de estudos de marketing na Europa e porque Barcelona era uma das cidades que eu gostava muito de visitar e pronto, juntei o útil ao agradável. E implica um grande investimento na medida em que a bolsa consegue cobrir para aí 1/3, 1/4 da tua experiência, por isso sim, é preciso ter algum investimento. Eu morava no centro de Barcelona, em Hospital Clínic, ao pé do metro, ao pé dos autocarros, ao pé de supermercados, dava para ir a pé para todo o lado, era muito bom e muito central. Eu morava num apartamento partilhado com um casal espanhol de Múrcia e outro casal, um rapaz espanhol também. Foi fácil encontrar apartamento porque fui no início do mês e é uma altura em que há muitos apartamentos a alugar e há muita gente à procura, por isso sim, foi muito fácil. O nível de vida em Espanha é parecido com o nosso, um bocadinho mais elevado. As coisas são mais caras, mas de resto, em termos de costumes, é muito parecido com Portugal. Os espanhóis são pessoas que gostam muito de divertir. Encaram a diversão como uma coisa que faz parte da vida, essencial para ter sucesso na tua vida, e são pessoas naturais e espontâneas também como nós, latinos. As principais diferenças culturais que eu encontrei, eu diria que Portugal é um povo um bocadinho mais triste, temos a saudade e somos mais melancólicos e nesse sentido, como disse há pouco, os espanhóis são mais vivem mais o dia-a-dia, diria eu, e são mais espontâneos e alegres, são mais alegres. Foi muito fácil adaptar-me ao espanhol, eu não sabia falar castelhano, mas é uma língua muito parecida em todos os aspectos com o português, por isso, e tinha aulas em castelhano também, por isso foi muito fácil. Os espanhóis não fazem esforços para perceber a língua dos estrangeiros. Tu tens que saber falar espanhol, ou então não há maneira de compreender. Mesmo nos restaurantes, os empregados dos restaurantes falam muito pouco inglês. Na forma de lecionar não encontrei grandes diferenças. Na faculdade as coisas são parecidas, o ambiente é a mesma coisa. Uma principal diferença que eu encontrei é tratar os professores pelo primeiro nome. Não se trata o professor por professor, é ou Carla, ou António, ou... Os pratos típicos principais da Catalunha é o pão com tomate e com tortilha de batata, porque eles não ligam muito à gastronomia lá. E pronto, estes são os 2 principais pratos da Catalunha. Se eu tivesse que destacar 3 monumentos em Barcelona, seria definitivamente a Catedral de Barcelona, que é linda, a Sagrada Família, como é óbvio, porque é um monumento espetacular, e o Parque Güell, também, do Gaudí. Uma situação caricata que teimava em acontecer, que não é muito caricata, mas que acontecia muitas vezes, era quando eu estava com os meus amigos portugueses a conversar na rua, as pessoas perguntavam-nos se nós éramos russas, várias vezes, porque o português é muito parecido com o russo, aparentemente.
Escolhi o Terreiro do Paço por várias razões. Uma delas é porque estar aqui também à beira-rio me faz lembrar Barceloneta, que é uma parte de Barcelona em que estás ao pé do mar. Não é o rio, mas é parecido. E também por causa do espaço da praça que não se vê. Para quem for fazer Erasmus, aproveitem porque vai ser uma das melhores épocas da vossa vida, em que vocês vão conhecer vós próprios muito melhor, principalmente para quem não vive sozinho, que era o meu caso. Comecei a ganhar a minha independência, comecei a ver a responsabilidade com outros olhos e principalmente aproveitei muito. E são momentos que vão levar com vocês para o resto da vossa vida. Erasmus é uma experiência para a vida, que todos deviam fazer. Começou por fazer jornalismo, mas a veia cómica acabou por falar mais alto. O convidado desta semana do Panorâmica é o Nuno Marco, um dos humoristas mais carismáticos e engraçados que por aí anda. Olá, sejam bem-vindos ao Panorâmica. Conhecido pelo Homem que Mordeu o Cão, A Vida em Marco e Rádio Calypso, Nuno Marco é uma das vozes que ouvimos todos os dias na rádio, mas também acompanhamos na televisão. É considerado por muitos um dos melhores humoristas portugueses da atualidade e veio hoje ao Panorâmica falar sobre o seu percurso. Nuno, bem-vindo ao Panorâmica. Muito obrigado. É um gosto estar aqui, sim. O prazer é todo nosso. O Homem que Mordeu o Cão foi uma das rubricas que te trouxe mais visibilidade, depois de 3 livros, também um programa de televisão e uma digressão nacional. Como é que surgiu esta ideia? Foi uma coisa tão pouco espetacular na maneira como começou. Eu na altura estava na Rádio Comercial e a Rádio Comercial isto foi em 97. E era uma fase muito complicada da vida da Rádio Comercial porque estava muito em baixo. Tinha havido um projeto antes de relançar a rádio com uma série de vedetas, estava lá a Teresa Guilherme, estava o Joaquim Letria, mas aquilo não funcionou e a rádio tinha batido no fundo. Eu tinha a sensação que tínhamos para aí meia dúzia de ouvintes. E o Luís Montes, que hoje está à frente da Música no Coração, tomou as rédeas daquilo, foi escolhido para dirigir a rádio. Mudou completamente todo o espírito da rádio comercial, passou a ser a chamada Rádio Rock na altura, e foi ele que teve a ideia de se houvesse um espaço, um noticiário de notícias bizarras. Eu estava tão habituado a trabalhar para pouquíssimos ouvintes que qualquer coisa que eles me sugerissem eu faria com o mesmo desinteresse de quem acha que já não, nada vai acontecer. Risco, já não havia risco. Não, valia tudo. Pronto, e então a reação foi, ok, pronto, vai ser uma direção nova, vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas claramente foi, ok, vamos lá a isto. E pronto, e de repente aquilo começou a crescer. A nossa equipa na altura era o Pedro Ribeiro, a Ana Lamy, o José Carlos Malato e eu, e coincidiu com o boom da internet em Portugal também. E nós começámos logo a tirar partido dessa interatividade nova, completamente contra aquilo que vinha acontecendo na rádio desde sempre, que era o telefonema, não é? Gosto muito de vos ouvir. E de repente o Homem que Mordeu o Cão começou a tirar muito partido dessa interatividade, porque de facto é uma rubrica de partilha de histórias, de casos reais, que ainda hoje continua a ser no Facebook. As pessoas sugerem coisas, já conheces esta história, olha que isto é bom para o Homem que Mordeu o Cão. E de repente aquilo começou a crescer de uma forma inesperada. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, nunca tinha tido a ideia de que estava a ser ouvido por tanta gente. E, portanto, atravessei esses anos até ao lançamento do livro do Homem que Mordeu o Cão num constante estado de desconfiança, mas espera aí, mas isto parece estar a chegar mesmo a muita gente, ao contrário de basicamente tudo o que eu fiz até aqui na rádio. E acho que a grande prova foi, de facto, quando o livro saiu e que vendeu aqueles exemplares todos, eu fiquei embasbacado com aquilo. Começaste por estudar na Senjor. Quando entraste no Senjor, pensaste, eu vou ser um jornalista sério, eu quero ser pivô, eu quero ser repórter de guerra, ou já tinhas ideia que ias traçar um percurso completamente diferente para ti e para a tua carreira? Eu fiz rádio nas rádios piratas, aqui mesmo em Benfica. A poucos metros daqui havia um casebre que, entretanto, foi deitado abaixo nas traseiras da casa da minha mãe, e funcionava lá uma rádio local. Eu apanhei lá o gosto de fazer rádio. Eu gostava muito de ouvir rádio. Nunca tinha pensado em fazer rádio até estar nessa rádio local, na Rádio Voz de Benfica. E isso deixou-me o vício e eu sabia, é isto que eu quero fazer. É claramente isto que eu quero fazer. E depois, quando eu meti-me no Senjor e inscrevi-me lá
porque não tinha médias para tirar o curso de Comunicação Social, porque em vez de estar a estudar estava a fazer rádio pirata. É estranho isto porque no fundo estava a fazer aquilo, fui-me treinando para o meu futuro, mas em termos práticos, graças àquilo eu tinha notas horrivelmente medianas para o curso de Comunicação Social, que era bastante exigente. E fui tirar o curso do Sr. Jorge. Achei que era uma boa opção e era muito intensivo, eram 9 meses ali a aprender jornalismo de uma forma muito no terreno. Eu lembro-me que quase fui preso durante um exercício de reportagem nos Santos Populares, em que eu achava que tudo era possível e descobri uma zaragata às 5 da manhã em Alfama e estava com um gravador de ombro e meti-me no meio da zaragata com o microfone espetado, com a polícia e tudo, e apontando o microfone para todos os envolvidos, até que de repente vejo toda a gente a olhar para mim. E os polícias tipo, mas desculpa, você está a gravar isso para quê? E eu sou estudante, apreenderam-me o material, foi uma cena inacreditável. Estragaram a cassete toda, porque eu não podia estar a gravar uma discussão da polícia. Mas no fundo, repara, eu fui um pioneiro da série Cops. É verdade. Já viste? Só faltava a banda sonora por trás, com o rádio. Bad Boys. Portanto ganhei o gosto pela rádio e quando fiz o curso de Sr. Jorge eu sabia, eu quero fazer coisas em rádio, não necessariamente jornalismo, embora eu sentisse que era muito bom aprender jornalismo. É uma coisa que nos deixa ferramentas muito... que te iam ajudar para... Sim. Dá-nos cultura geral, deixa-nos atentos para tudo o que nos rodeia na atualidade e faz com que saiamos da casca. Eu sempre fui um tipo super tímido e eu acho que com o curso de jornalismo e com esse trabalho todo eu tive que sair da casca, porque... E mesmo assim eu não tinha perfil para aquilo. Eu lembro que depois fui para o Correio da Manhã Rádio estagiar. Fui com a Catarina Furtado, fizemos o curso nesse mesmo ano, os dois, e fui para o Correio da Manhã Rádio estagiar e eu lembro que o meu perfil para jornalista era nenhum. E isso percebe-se rapidamente quando stress na redação, era preciso um comentário do Carvalho, do Carvalho da Silva, a uma coisa qualquer que tinha acontecido, e era hora de jantar e estava toda a gente a gritar comigo, é preciso um depoimento do Carvalho da Silva! E a minha resposta foi, mas se calhar é melhor deixar agora o senhor jantar. E eles passaram-se comigo, tipo, não é assim que funciona o jornalismo, nós temos que ter as coisas urgência. Mas isso também te ajuda como humorista, porque o humorista é uma das profissões mais difíceis de ser levado a sério, não é? Sim. E então é preciso também ter criatividade, é preciso também saber improvisar, inteligência. E tudo isso, o jornalismo dá isso tudo. Exato. Sim. E que outros ingredientes é que achas que são fundamentais para ser um humorista? Nunca consegui bem isolá-los. Eu acho que esta experiência... Eu acho que todo humorista, se quer comentar a atualidade, tem que ser um bocadinho jornalista também. Embora eu não goste particularmente de fazer o humor da atualidade. Eu gosto do humor da observação. Gosto de olhar para este copo de água e pensar o que é que eu posso retirar daqui em termos de comédia. Mas também gosto, obviamente, de comentar a atualidade. Acho que é interessante nós podermos esclarecer mais da sociologia da coisa, assim. Mas sim, eu gosto de observar a espécie humana e as coisas que se arrastam no tempo, quer estejamos na Idade Média, ou agora, ou daqui a 100 anos. Há coisas que vão ficar sempre e que são características dos seres humanos. E também o teu dia-a-dia, porque com o Felizes para Sempre, que passa no canal, que é um canal que também tu ajudaste a desenvolver, com a Ana Galvão, que é a tua mulher, fazes uma série em que retratam o dia-a-dia de um casal, e neste caso um casal que é conhecido. Sim, nós pegamos em muita da nossa experiência pessoal, e eu faço isso também no Homem que Mordeu o Cão de vez em quando, e fazia no A Vida em Marco, na Antena 3. Para já acontecem coisas que eu acho que acontecem a toda a gente, só que o que eu faço é colecioná-las. Sempre me acontece uma coisa muito ridícula, eu tento não a varrer para debaixo do tapete. Guardas numa gavetinha na tua mente. Sim, arquivo-a, porque acho que é muito interessante gozarmos com nós próprios e olharmos para as nossas pequenas misérias e se calhar conseguimos que as pessoas se identifiquem com isso, porque essas coisas no fundo acontecem a toda a gente, só que as pessoas geralmente não as sistematizam e não as organizam e não as guardam. E eu gosto muito disso, quando está a acontecer uma grande desgraça, como recentemente a famosa saga da mesa do IKEA, que eu contei na Rádio Comercial e que, entretanto, alguém acrescentou na minha nota do Wikipédia. Se essa pessoa me está a ouvir, obrigado por ter acrescentado esse pedaço de informação valioso nessa nota enciclopédica. Mas as coisas estão-me a acontecer, eu não estou a achar graça enquanto elas me estão a acontecer, eu estou a pensar, isto é horrível, porque é que eu atraio este tipo de coisa, isto é desgastante. Mas depois há um lado em mim que está a pensar, isto amanhã é capaz de dar uma boa edição. Amanhã vou ter outra visão sobre este assunto. Sim. E portanto eu tenho muita estima pelas desgraças que me possam acontecer. E por isso eu acho que acima de tudo
o humor começa muito com a observação, acho que sim. A nível do teu percurso, há alguma área que ainda gostarias de explorar ou sentes que já sentes realizado já? Não, ou ainda alguma coisa? Vivo numa insatisfação completa e eu às vezes irrito a minha mulher por causa destes meus desabafos. E parece que estou sempre descontente com qualquer coisa. E ela está-me a dizer, pois porquê é que tu ficas assim? Estás na rádio que está em primeiro lugar, a rádio mais ouvida, tens muita gente que gosta do teu trabalho e eu vivo naquela de, mas eu ainda preciso, tenho que fazer outra coisa qualquer. E portanto, sou bastante chato e massacrante nisso. Nuno, muito obrigada por teres vindo. Nada, foi um prazer. Foi um prazer. Eu ficava aqui mais tempo. Mas esperemos que haja uma segunda parte e que possas voltar. Nuno Marco é guionista e humorista. A sua inteligência e o seu talento são sempre capazes de nos provocar uma boa gargalhada. O Homem que Mordeu o Cão e a Caderneta de Cromos e também os contemporâneos são prova disso. Este foi mais um Panorâmica. Voltamos para a semana. Até lá. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá.